Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e eu quero agradecer você por estar aí na nossa presença, para assistir o nosso canal, para nos acompanhar nesta reflexão que dedicamos ao estudo da Palavra de Deus. Nós refletimos, nós meditamos, nós analisamos e é necessário fazê-lo porque nós estamos nos últimos dias da história deste mundo e nós devemos dedicar o nosso tempo no estudo da Palavra de Deus. Porque Deus, como um Pai de amor, está descortinando o invisível para nós, para nos revelar aonde Satanás está levando os homens no caminho do engano. Então, as profecias que tendem a revelar esses engodos de Satanás, principalmente no tempo do fim, nós estamos espezinhando para que nós realmente tenhamos a Bíblia como lâmpada para os nossos pés. É isso que diz Salmo 119, 105. Então nós estamos usando a palavra de Deus como uma lâmpada para que nesse mundo escuro de trevas morais e espirituais possamos saber aonde colocar os nossos pés e assim nos preparar para estarmos diante do nosso Deus que em breve há de se manifestar nas nuvens do céu. Enfim, que Deus possa te abençoar por ter escolhido este momento para estar conosco. Neste canal, nós estamos considerando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse é o encontro de número 66. Muitos estudos, então, com temas diferentes, com base nesta série, nós já temos considerado. Cada um dos encontros tende a aperfeiçoar aquilo que foi falado no encontro anterior. Então, alguma pendência, alguma coisa que não foi bem esclarecida em um determinado estudo, no estudo seguinte, nós procuramos desenvolver, explicar e assim nós estamos ampliando esse nosso estudo de encontro a encontro, sempre se complementando, sempre se fortalecendo nesta mesma mensagem sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. De maneira que se você assistir o vídeo de hoje e ficar alguma pendência, algo que lhe soe estranho, que lhe cause alguma dúvida daquilo que vamos falar, não fique assim. Porque se você assistir os outros vídeos, você ficará esclarecido e vai dissipar qualquer tipo de dúvida a respeito do que nós vamos tratar aqui. Então se esclareça também assistindo os outros vídeos, além de assistir este que nós estamos a começar. Eu estou com a Bíblia aqui em mãos e se você também puder me ouvir nesse sentido, o meu pedido também é que você possa nos acompanhar com uma Bíblia em mãos, para que você leia os textos que nós vamos ler aqui, para que você nos acompanhe, para que você realmente se aproxime mais da palavra de Deus, desta mensagem que nós estamos considerando. Então, este empenho, essa tarefa de você ler conosco, ajuda em muito você a se aproximar mais, a se identificar mais com a mensagem que nós estamos considerando. Então, eu também te faço esse pedido. Que Deus possa te abençoar e vamos, então, dar sequência àquilo que já temos falado nos encontros anteriores. Em suma, ultimamente nós temos falado que, em termos de política, a nível global, o mundo tem conhecido ou tem lidado com dois tipos de pensamento, de ideologias. Aqueles que defendem os conceitos da direita, daqueles que são nos Estados Unidos, no caso, é o Partido Republicano que defende os conceitos da direita e aqueles que defendem o conceito da esquerda, que lá nos Estados Unidos é representado pelos democratas. Mas isso a nível global. O que tem dominado em questão de partidos políticos, de ideologias de política, é os conceitos da direita e os conceitos da esquerda. E nós temos dito que as coisas têm funcionado como se fosse o movimento de um pêndulo. Ora, a direita assume com as suas ideias, as suas imposições conservadoras para os cidadãos, e ora, a esquerda afrouxando mais as leis, sendo mais liberal, está aí dominando os cidadãos. Então, de vez em quando pende para a direita, de vez em quando para a esquerda, e acontece que, de uma forma inusitada, a esquerda, nesses últimos dias, que tem dominado a nível global, tem mostrado garras
estranhas para toda a humanidade. No que consistem essas garras? Tem pego as pessoas de surpresa e tem levado as pessoas de uma forma muito acelerada a se afastar dos princípios estabelecidos por Deus que você encontra nas Escrituras Sagradas. Em suma, é isso que tem acontecido. E isso tem criado um choque para aqueles que defendem os princípios que a direita defende, o partido de direita defende, que são princípios mais moralistas, ortodoxos, princípios mais conservadores, mais bíblicos. Então a direita tem ficado espantada e até horrorizada com o domínio da esquerda, que tem, de uma forma exagerada, ultimamente, debochado dos princípios defendidos na Bíblia. E como resultado disso, agora está dominando um conceito de direita que está, na verdade, ganhando corpo nas assembleias, nos congressos. O povo tem clamado com mais vigor, com mais veemência, para que a direita assuma o poder e afaste a esquerda, porque ninguém está aguentando mais o domínio da esquerda, dado a esse exagero de exploração de conceitos humanos que, na verdade, é totalmente discordante daquilo que os que defendem os princípios da direita estão acostumados a ver, né? Então, dado a esse exagero da esquerda, agora a direita está conquistando o poder, as pessoas estão reclamando líderes políticos que defendem os princípios de direita nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, na América do Sul, na África, na Ásia, na Oceania. Isso a nível global. Esses movimentos direita, esquerda, principalmente com o assunto da pandemia, o assunto das guerras da Ucrânia, Rússia, da Palestina, ali que está acontecendo entre Israel e o Hamas. Enfim, isso despertou mais, definiu mais esses dois conceitos, do partido da direita e do partido da esquerda. E agora, então, como eu disse, a direita tem se aproximado mais, tem levantado mais vozes a favor, reclamando o domínio das políticas a nível global, e estamos vivenciando acontecimentos como nunca outrora aconteceu. O povo realmente está saindo às ruas, está definindo os seus propósitos, os seus conceitos, e de repente agora a direita vem com força total, de uma maneira que, se você analisar os documentos através da internet, você encontra um projeto que lá nos Estados Unidos os republicanos, os conservadores, os da direita já elaboraram, porque é um ano de eleição, 2024, para que no próximo ano assuma o presidente, um novo presidente, uma mudança de governo lá nos Estados Unidos. Eles assumem no dia 20 de janeiro a presidência, e eles acreditam, dado ao excesso de vozes pedindo o retorno da direita, eles acreditam que a direita vai ganhar. Se não houver nenhuma fraude, de acordo com o que eles mesmos estão alegando, se não houver nenhuma fraude nas urnas, o partido da direita voltará ao poder. Só que, de acordo com esse retorno, esse projeto que eles têm, esse documento de mais ou menos 900 páginas, eu toquei nesse assunto no encontro anterior, eles têm dito que eles vão colocar em prática a partir do primeiro dia de governo, ao retornarem a direita a assumir o poder. O primeiro dia já eles considerarão aquilo que está na pauta desse documento, o projeto 2025. Em suma, procura trazer a nação de volta à Bíblia. Como outrora, no tempo das 13 colônias, lá nos Estados Unidos, no século XV, no século XVI, as 13 colônias na costa leste dos Estados Unidos era totalmente voltada para a religião. Nas leis, a religião fazia parte ali das 13 colônias. E havia um grave problema, que os homens que estão pedindo para que volte a religião nas leis do Estado, havia um grave problema que esses homens de hoje, que querem isso, não estão a pensar, não estão a meditar no que aconteceu, que se a religião voltar a se tornar parte dos documentos, das leis do país, então voltará a acontecer.
E eles não estão a refletir nisso. Ou desconhecem a história, ou no mínimo se esqueceram da história. Porque aquilo que aconteceu deve servir de exemplo para nós, para que nós não venhamos a cair no mesmo buraco. O que aconteceu quando as 13 colônias do século XV e o século XVI nos Estados Unidos se formaram? Ali, os anglicanos, os puritanos que fugiram da perseguição da velha Europa, do velho mundo, que havia perseguição por parte dos papas e por parte dos reis, que dominavam o mundo naqueles dias. Então, para fugir deles, eles aportaram ali no continente americano, no norte da América, e no século XV, no século XVI, ali instituíram 13 colônias, e eles copiaram aquilo que eles haviam visto lá no Velho Mundo. Ou seja, eles viram que lá no Velho Mundo a perseguição era porque havia união entre a igreja e o Estado. E sem refletir que o problema era esse, eles vieram para o continente americano e nesses 2 primeiros séculos de governo aqui nos Estados Unidos, ainda nem era uma nação independente. Eu sei que as colônias aqui foram dominadas pelos puritanos, pela igreja anglicana, como a igreja do Estado, e havia perseguição. Aqueles que não andavam de acordo com as leis da igreja, não iam aos domingos na igreja, que deixavam alguma norma que eles colocavam na lei que era da Bíblia para reger as colônias ali, aqueles que estavam em falta de alguma maneira com aquelas leis, então sofriam algumas penalidades, sofriam multa, eram perseguidos, eles eram presos, eram torturados e eram finalmente, eles eram mortos. Então acontecia isso lá nas 13 colônias, no século XV e século XVI, aqui nos Estados Unidos. Aquela nação que nós conhecemos como a nação da liberdade, que ensina e prega para o mundo a liberdade. Mas a princípio eles copiaram os mesmos erros do Velho Mundo, que é a união entre religião e Estado. Então, esse histórico é do Velho Mundo, lá do tempo da Idade Média, com o papado, que dominou os reis, unindo a religião com o Estado. É um exemplo que tiramos também do passado, do início da nação norte-americana, e esses 2 exemplos deveriam servir para os líderes da nação atual, dos Estados Unidos, verem que isso não funciona. Quando se coloca união entre religião e Estado, isso, na verdade, gera os mesmos tipos de tortura, perseguição, prisões e morte que acontecia quando a igreja, no passado, havia dominado o Estado. Enfim, mas a esquerda havia, e tem feito ainda hoje, tanto estardalhaço na sociedade, que os homens agora querem, porque querem voltar com a direita, impondo a religião no Estado. Fazer com que a Bíblia se transforme em ações, a Bíblia se transforme em leis. E assim eles querem blindar, ou seja, se proteger. É a providência que a direita está tomando para que a esquerda não retorne a fazer o que tem feito. Então, tanto um partido como o outro tem agido de forma agressiva. Até então, de forma espantosa, a esquerda agiu de forma muito agressiva e agora a direita está querendo também agir de forma agressiva. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tem aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Então, muitas pessoas estão felizes porque agora homens de igrejas, líderes de igrejas estão aí apoiando o governo norte-americano. E ali é exemplo para todas as demais nações, né? Aqui no Brasil nós estamos vendo a direita sendo apoiado também pelos cristãos e todos os países aí que a direita está apoiando, a maioria dos que apoiam são cristãos. Então, com base na Bíblia, eles estão com aquela revolta acumulada no coração, dado aos exageros, aos excessos da esquerda, e agora também eles querem se vingar de uma certa forma. Pagar com a mesma moeda, evidentemente, de forma oposta. E aí que vem as leis que vai gerar a perseguição e aquilo que nós já consideramos, de Apocalipse 13. Capítulo 13 do Apocalipse, verso 3. A besta que era, não é, mas voltará a ser. Está então o mundo ganhando forma e de forma declarada a gente está vendo se cumprir a profecia diante dos nossos olhos. Faz parte então desse projeto que a direita, ao assumir o governo,
pretende impor ali nos Estados Unidos, faz parte das suas leis para os homens, a lei Blue Law, ou seja, Blue, azul, Law, lei, a lei azul. O que é a lei azul que eles querem impor, que faz parte do documento do governo da direita ao assumir o poder? A Blue Law já existe desde o século XIX nos Estados Unidos, desde o tempo lá das colônias, do século XV, do século XVI, mas elas estão arquivadas. Cada estado, existe 50 estados no país, nos Estados Unidos da América do Norte. É composto por 50 estados. Cada um desses estados, com exceção do Alasca, todos eles possuem uma lei, uma Blue Law, uma lei azul. O que é a Blue Law? É a lei que manda guardar o domingo, e essa lei está redigida num papel azul. Então, todos os estados dos Estados Unidos da América possuem uma Blue Law, uma lei azul que exige algum tipo de observância no domingo, como sendo o dia do Senhor. Para os americanos, não é o sábado que a Bíblia diz, o sétimo dia da semana. De uma forma geral, os Estados Unidos, além de um poder militar, um poder político, um poder econômico a nível mundial, os Estados Unidos também é um poder cristão, nominalmente cristão, podemos dizer assim, porque nós já vamos explicar melhor que não é um cristianismo assumido, mas a base dos Estados Unidos, diferentemente da Itália e dos países da Europa, a base dos Estados Unidos é o protestantismo nominal. Deve ficar muito claro isso, porque eles se afastaram da Bíblia a despeito de dizerem que seguem as Escrituras, diferentemente dos católicos. Enfim, então os Estados Unidos também, a nível global, é uma nação nominalmente protestante. E eles querem impor e servir de exemplo para o mundo, no seu território ali e dali para o mundo, a Blue Law. Eles querem desarquivar essas leis que os estados têm arquivado e querem colocar ali para que as pessoas obedeçam logo que eles voltem através desse projeto 2025. Você encontra ali no Google, dê uma pesquisada nesse documento, e eles estão prometendo que irão impor, entre outras coisas, a Blue Law. Isso é muito importante para você considerar. Nós temos falado sobre o sinal da besta e vamos entender alguma coisa. Veja aqui, Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14, nós já lemos esse verso, consideramos esse capítulo, esse texto em especial, né? Mas, então, nós não vamos ocupar tempo aqui para explicar o que já foi explicado. Mas eu vou extrair aqui alguma coisinha do que nós já falamos. Está aqui, Apocalipse 16, 13 e 14. Só para relembrar e enfatizar um pouco mais, acompanhe. Diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, esses espíritos imundos semelhantes a rãs, nós já explicamos no passado aí, também já explicamos o que é o dragão, explicamos o que é a besta e o falso profeta. Já detalhamos, recorra ao vídeo que já falamos sobre isso e você ficará esclarecido. Mas, veja, é um acontecimento aqui do Apocalipse 16, agora para o tempo do fim, para os nossos dias em diante. E diz o verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que nós lemos aqui, que já explicamos detalhadamente, discriminadamente, aí anteriormente, é da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Desses 3 poderes religiosos que embarcam o mundo todo. Espíritos e demônios estão a trabalhar. Sai da boca deles, ou seja, os ensinos desses poderes religiosos são espalhados pelo mundo. E o propósito é unir, é fazer um socialismo, um ecumenismo, uma nova ordem mundial, uma união global, para que todos possam pelejar, assim o exército de Satanás, contra o povo de Deus, o exército de Deus. Temos falado então muito sobre isso. Mas daqui você já tira uma revelação da parte de Deus no que consiste este globalismo atual. Esta defesa de todos os estadistas, todos os líderes de ciência, de educação, de socialismo, todos os líderes políticos, religiosos que estão pedindo para que haja uma união, mas a Bíblia já está discutindo e dizendo, olha,
nem tudo que reluz é ouro. E Satanás está, então, formando com seus demônios este exército. Essa união não é de Deus, é dos demônios. E a Bíblia já antecipou isso para nós. Não precisamos ficar perdidos com respeito ao que está acontecendo em assunto de união, desse chamado para que os homens deem as mãos e se unam, porque são demônios que estão a trabalhar cumprindo a profecia. Enfim, o sinal que nós já explicamos, que é o sinal da besta, que vai ser imposto, é aquele que se contrapõe ao sinal de Deus. O capítulo 7 do Apocalipse fala que o sinal de Deus vai ser imposto na testa, na fronte, Apocalipse 7, de 1 a 3, e nós já explicamos isso em encontros passados. A Bíblia defende o sinal, tanto a lei de Deus, os 10 mandamentos, como o sábado, tanto um como o outro, a Bíblia, de Gênesis ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, defende como sendo a lei de Deus. Então, o sinal é a lei de Deus na sua totalidade. Mas por que o sábado é colocado de uma forma singular no meio da lei como sendo também um sinal? Porque o sábado é realmente o que identifica o verdadeiro adorador. E é hoje que nós vamos recapitular falando sobre isso para enfatizar o assunto que nós temos que tratar nesse encontro atual, nesse momento. Que o sábado é o sinal de Deus que evidencia toda a lei de Deus. Assim, então, Satanás, ele tem, através do papado, que é a besta descrita lá em Apocalipse 13, que nós já explicamos em vários encontros aí, na verdade, o papado, ele colocou o seu sinal para contrapor o sinal de Deus. Porque Satanás, ele faz uma contrafação e usa o papado para realizar isso. Lá em Daniel, falando sobre o papado, Daniel 7, verso 25, que também já tratamos, e já explicamos todo esse capítulo e outros do livro de Daniel, assim como também no Apocalipse, o fato que em Daniel 7, 25 fala que o papado, entre outras coisas, iria pisar na lei de Deus, iria procurar destruir a lei de Deus. Daniel 7, verso 25. Então, esse atentado contra a lei de Deus, principalmente na parte da lei que aponta a Deus como Criador, seria o alvo do ataque de Satanás, e o Papa intentou contra essa lei, mudando a lei, que manda guardar o sábado, reconhecendo nessa guarda que há um Criador dos céus, da terra e do mar, e no lugar então deste mandamento, o papado colocou a guarda do domingo. E ele usa os seus argumentos, e as igrejas em geral têm acolhido os seus argumentos a favor do domingo, virando as costas naquilo que a Bíblia diz a respeito do sábado. Com respeito ao assunto do domingo, esse é o assunto que nós vamos tratar de uma forma muito especial, em questão de união, agora para o tempo do fim, no próximo encontro. Já tratamos esse assunto nos encontros passados, explicamos que esse é o sinal de ecumenismo, de união no passado, já falamos sobre isso. Procure lá os vídeos que já falamos, mas nós vamos no próximo encontro enfatizar mais ainda. Mas Satanás, então, está aqui no tempo do fim unindo todos os povos através desses 3 poderes: o dragão, a besta e o falso profeta. A besta do Apocalipse 13 é o papado. O dragão é o espiritualismo, conforme já explicamos também anteriormente. E o falso profeta diz respeito àqueles que se dizem que ensinam com base na Bíblia. No entanto, ensina coisas flagrantemente o que a Bíblia diz. Então, essa é a atitude do falso profeta. Porque o verdadeiro profeta usa a expressão, biblicamente falando, ele usa a expressão, assim diz o Senhor, farás isso, vai acontecer aquilo, e o juízo de Deus será assim. O verdadeiro profeta, biblicamente, ele tinha essa conotação enfática, assim diz o Senhor. E ele repetia as orientações do Senhor para o povo. O falso profeta também, ele usa essa mesma expressão, assim diz o Senhor. E de repente, ao invés de passar para as pessoas aquilo que o Senhor disse, ele ensina coisas que são da sua mente, do seu coração. Então, o seu raciocínio é que é imperativo. Então, já explicamos que o falso profeta, na verdade, que a princípio, como ponto de partida, você toma os Estados Unidos, que é uma nação protestante, no entanto, já é de uma forma generalizada ao redor do mundo, que você encontra falsos ensinadores da Bíblia, falsos líderes, pastores, presbíteros e bispos, falsos ensinadores da Bíblia,
E não digo da Igreja Católica porque eles declaradamente, a Bíblia para eles é um livro secundário. Eles não dão rodeios em confessar isso. Para eles a Bíblia é um livro secundário, porque eles confessam abertamente, sem rodeios, que para eles o que importa é a tradição da Igreja e o que o Papa diz. Então, tirando esse conceito da Igreja Católica Apostólica Romana, que eles abertamente defendem, então temos aqui esses que usam a Bíblia e dizem falar em nome de Deus com base na Bíblia, no entanto ensinam coisas totalmente contrárias. Então, a nível global, nós temos aí o falso profeta. E está espalhado pelo mundo, e nós temos o dragão espalhado pelo mundo, o espiritualismo, nas suas diversas formas, a besta, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a nível global, e também temos o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, o protestantismo nominal, que inclui os neopentecostais, que inclui os evangélicos, na sua maioria, estão aí ensinando coisas flagrantemente contrárias à Bíblia, embora mostre a Bíblia para as pessoas. Então nós temos, com esses três poderes no tempo do fim, Deus revelando para nós como que Satanás usaria para que acontecesse o ecumenismo. Veja, vamos abrir a Bíblia, abra a tua Bíblia lá, em Ezequiel, capítulo 13. Vamos ver se eu leio alguns versos aqui, para que você entenda bem, mas existem muitos outros textos da Bíblia. Eu pego aqui Ezequiel e vou ler até alguns 16 versos, do verso 1 ao verso 16. E que você preste muita atenção, que você acompanhe e que você medite, porque aqui está uma descrição do falso profeta, que é descrito lá em Apocalipse 13, capítulo 16, verso 13 e 14, que nós lemos ali da acusação profética. Mas aqui vem a característica dele. Ezequiel 13, dos versos 1 ao 16. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, a própria razão, o próprio sentimento era a norma de doutrina desses profetas, e não a Bíblia. O verso 3 continua: Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Ou seja, não se protegeu através da mensagem dos profetas, o povo não se protegeu, aprendeu a se proteger, preparando o coração para a peleja do dia do grande dia da vinda do Senhor, né? Então, tem que estar preparado, tem que estar arrependido, tem que estar convertido. Então, com base na palavra de Deus, isso é possível. Mas se os homens deixam de pregar as promessas para que o homem mude, para que o homem se arrependa e se converta, e começa a pregar apenas prosperidades, vitórias, conquistas e bonança para os que seguem a Deus, riquezas e assim por diante, saúde e assim por diante. Então, os falsos profetas estão a dizer coisas que o povo gosta, e o povo se acomoda, e assim o povo não se prepara para o dia do Senhor. Mas vamos continuar. O verso 6. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Então veja, eles querem ou pretendem falar em nome do Senhor, assim diz o Senhor, mas o Senhor não tem nada com eles. Não é extraído da Bíblia, o Senhor não os enviou. Eles não têm verdade para o povo. Então é coisa mentirosa. O verso 7. Não tivesses visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissesses, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Então, aquilo que é do coração do homem é incompatível com a palavra de Deus. Verso 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não entrarão no conselho do meu povo, não serão inscritos no registro da casa de Israel, nem estarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando meu povo, dizendo paz, quando não há paz,
E quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dize aos que a caiam que ela ruirá. Então, eles são totalmente contrários àquilo que é verdade. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de Saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, e romperás. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão onde está o cal que acaiaste? Verso 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, a chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de Saraiva na minha indignação, para a consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair. Perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que acaiaram. E vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que acaiaram. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Então, aqui nós temos, entre outros, procure também lá, se você puder, numa oportunidade, Jeremias 6, dos versos 13 ao 15. Também o capítulo 10, do capítulo 8, dos versos 10 ao 16. Veja Jeremias capítulo 14, verso 13 e 14. Ainda Jeremias 23, dos versos 20 ao 40. Então, eu citei só algumas das profecias, entre tantas outras, que mostra como que o falso profeta, que nós lemos lá do Apocalipse 16, verso 13 e 14, junto com o dragão e junto com a besta, estão a disseminar coisas que deixam o povo confortáveis, que deixam o povo despreparado. Então, eles não querem magoar o povo, querem receber aplauso do povo, querem ser assistidos, querem ser reconhecidos pelo povo, então eles falam aquilo que o povo quer. E o povo, na verdade, não quer saber de juízo de Deus, saber das advertências, tanto é que todos os profetas verdadeiros de Deus foram mortos pelo povo, pelos líderes de Israel. O próprio Cristo sofreu isso. E depois os cristãos deram continuidade no histórico, né? Na era cristã, sofrendo martírio através dos imperadores, através do papado depois, porque o homem em si rejeita as palavras de advertência, as palavras de correção da parte de Deus, e quem paga são aqueles que são usados por Deus como mensageiros. Abra a tua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 30. Veja só que interessante. Como que é a atitude do povo? O verso 9 e o verso 10. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. E a palavra reto aqui diz respeito à justiça e diz respeito à lei. Eles não querem saber nada da lei, nada de justiça. Se você quiser confirmar sobre isso, entre tantos outros textos da Bíblia, do Gênesis, do Apocalipse, olha cada versículo do Salmo 119. Há um trocadilho ali entre a lei, como sendo justiça, como sendo a perfeição, como sendo reto, como sendo algo reto, como sendo verdadeiro e assim por diante. Então, dizem as pessoas, não profetizeis para nós o que é reto, o que é justo, não fale da lei de Deus. Dize-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Então Deus está desmascarando os religiosos falsos que é tido como joio. Eles podem encher as igrejas, podem estar envolvidos com as atividades da igreja, mas a postura, a conduta desses é sempre a mesma. Eles não querem ter nada com aquela mensagem de Pedro, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, eles não querem ter nada a ver com isso, não querem saber da lei de Deus. E hoje nós encontramos muitos falsos profetas dizendo que a lei caducou. Eles dizem que, nós já falamos no encontro anterior, a maioria das igrejas cristãs, eu não sei se você faz parte de uma dessas, eles têm a doutrina do dispensacionalismo, que eu mencionei no encontro passado aí, que, em suma, no tempo de Moisés era o tempo da lei, a dispensação da lei. Depois de Moisés, depois da cruz, agora é a dispensação da graça. Então eles têm essa divisão
como se a lei anulasse a graça e a graça dispensasse a lei. Então, isso é doutrina humana e é doutrina diabólica. Essa doutrina dispensacionalista não é bíblico, mas eles dão tanto florido nesse argumento, nessa doutrina, que os cristãos incautos, às vezes na ingenuidade, despreparados aí, estão acreditando, estão abraçando os seus ensinos, e isso é para a perdição. É muito nocivo para a vida da pessoa. Veja lá em Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28. Veja só sobre a lei de Deus, o que diz ali. Provérbios 28, verso 9. Nós lemos assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então veja, não é de pouca monta, não é algo frívolo, não é algo fútil o assunto da lei de Deus. Porque se lá no passado valia, também nos dias de hoje também vale. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Então, os que dizem que a lei caducou, era para o tempo de Moisés, eu marquei aqui, e você veja depois, porque o nosso tempo não permite ler todos esses versos. Você anote esses versos, nós vamos comparar a lei de Deus, que na verdade é os 10 mandamentos, nós já provamos isso em encontros anteriores, que é tido como aliança de Deus na Bíblia. Então, os 10 mandamentos em especial é essa lei, e veja como ela expressa o caráter de Deus. De maneira que, do jeito que Deus é imutável, é eterno, a sua lei também o é, porque é a expressão exata do caráter de Deus. Veja então e faça a comparação. Anote esses versos para você confirmar depois. A Bíblia diz que Deus é justo. Romanos 3, verso 26. A lei também é justa. E Jeremias capítulo 23, verso 6, fala a mesma coisa, que Deus é justo e a lei é justa. Salmos 119, 172. A Bíblia fala que Deus é a verdade. São João 3,33. A lei também é a verdade. Neemias 9, verso 13. Deus é puro. 1 João 3, verso 3. A lei também é pura. Salmos 19, verso 7 e verso 8. Deus é luz. 1 João 1, verso 5. A lei de Deus também é luz. Provérbios 6, 23. Deus é fiel. 1 Coríntios 1, verso 9. A lei também é fiel. Salmos 119, verso 86. Deus é bom. Naum 1, verso 7. A lei é boa. Romanos 12, 7 e também o verso 16. Deus é espiritual. 1 Coríntios 10, 1 a 4. A lei também é espiritual. Romanos 7, 14. Deus é santo. Isaías 6, verso 3. E 1 Pedro 1, verso 5. 1, verso 15. Também a lei é santa. Êxodo 28, verso 8 e Romanos capítulo 7, verso 12. Deus é a verdade. São João 14, verso 6. E a lei também é a verdade. Salmos 119, 142 e 151. Deus é vida. 1 João 14, verso 6. A lei também é vida. São João 12, verso 50 e São Mateus 19, verso 17. Deus é perfeito. São Mateus 5, 48, Hebreus 13, verso 8. A lei também é perfeita. Salmos 19, verso 7, Tiago 1, verso 26. Deus é eterno. São João 8, 35 e Hebreus 13, verso 8. A lei de Deus também é eterna. Salmos 111, verso 8 e São Lucas 16, verso 17. Você percebe que, além desses textos, todos os outros estão mostrando os mesmos atributos que se confere a Deus, também se confere à sua lei. Como que podem os evangélicos, cristãos em geral, dizer, olha, a lei era do tempo de Moisés e caducou e o Deus que é imutável continua? Estão separando Deus da sua lei? Jesus falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, não há como separar a lei com todos esses atributos que confere a Deus e confere a lei de Deus e dizer que há uma mudança aí. Enfim, o fato é que houve lá em Apocalipse capítulo 11, verso 19, você pode procurar também, nós não vamos ler porque o nosso tempo não permite. Ali você vai encontrar que foi aberto o santuário de Deus
e foi visto lá no santuário de Deus, no céu, a arca do concerto. É uma referência da arca onde está os 10 mandamentos lá no céu. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, fala que Deus mostrou para Moisés o santuário e ele deveria fazer uma cópia do santuário verdadeiro. Êxodo 25, 8 e 9. E Deus exigiu, faça tudo conforme eu te mostrar. Então, o santuário que Moisés fez, o tabernáculo, era o tipo do verdadeiro. O verdadeiro que se encontra no céu é o antítipo, é o real. O de Moisés era um protótipo. Então, Deus, para ensinar como que funcionaria o santuário celestial após a morte de Cristo, porque só funciona o santuário com o sangue do Cordeiro. Então, para mostrar como funcionaria o santuário celestial, é que Deus, então, deu para Moisés o tabernáculo ali na terra. Então, Deus, ele falou assim para Moisés, que ele deveria levar o sangue do Cordeiro, que estava lá do pátio, onde era imolado no altar de ofertas queimadas, deveria ser levado no dia especial, ali no 10º dia do 7º mês, que era o dia do Yom Kippur, um dia de juízo, um dia de perdão, um dia solene especial para o povo de Israel. Então, nesse dia especial, todos os sacrifícios ali que se realizava lá no pátio, todos os dias, mas nesse dia pegava da brasa ali e o sangue era levado ali para dentro do santuário e era colocado ali nos chifres das pontas da arca, onde estavam os 10 mandamentos. Ali se manifestava a presença do Altíssimo, através de uma imagem gloriosa, de uma luz inacessível. Então o Altíssimo se manifestava ali. Então o que tinha ali? O sangue do Cordeiro na presença do Altíssimo, diante da lei do Altíssimo. Então, duas coisas nós tiramos ali. Primeiro, o fato de Deus se manifestar em cima da arca, e a lei estando ali, é porque, e era um momento de juízo, é porque Deus julga conforme o que está ali na lei. Aquela lei é a base, a norma para Deus julgar todos os homens. Aquilo não era só para o povo de Israel. Tiago 2, verso 10 a 12, marca esse texto, confira isso aí na tua casa. Tiago 2, 10 a 12, fala da lei que Deus há, e cita ali os 10 mandamentos, que Deus há de levar a juízo a todos os homens. Reforce isso, escreva também, anote, Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14 fala que todos os homens serão julgados com base nessa lei. Então Moisés ensinou, através de Deus ensinou a Moisés para que todos aprendessem que ele vai julgar o homem com base nessa lei, os 10 mandamentos. E o cordeiro que era imolado, o sangue dele que se levava nesse dia especial ali nos chifres da arca, onde tinha a lei, era para mostrar que o sacrifício de Cristo era para pagar a culpa do homem com base na lei que estava ali. Então, se a pessoa diz que Cristo mudou, que a lei caducou, agora não é mais os 10 mandamentos, e Deus falou que ele morreu por causa daquela lei que o homem havia transgredido, então eles estão pregando um outro Cristo, porque foi ensinado ali para Moisés, através do ritual do santuário, que o sangue do cordeiro ia até onde estava essa lei, no lugar santíssimo. Mas acontecia algo interessante. Você encontra lá em Apocalipse capítulo 4, se não me falha a memória, o verso 3, 4, até o verso 6 ali, os primeiros versos, fala que, os versos 2, os primeiros versos ali, fala que em torno do trono de Deus há o arco-íris. O que significa o arco-íris? O arco-íris é um composto do sol, da luz solar, com as gotículas de água, né? A água e o sol, a combinação desses dois elementos que se forma o arco-íris. E ali, em volta do trono de Deus, por cima, assim você pode imaginar o arco-íris. Apocalipse 4 tem essa descrição. O que isso quer dizer para nós? O fogo e a água. O fogo é a lei, a justiça, no qual o homem é julgado. A água é a graça. Então, a água é uma representação da graça. Tem um texto, se não me falha a memória, lá em Salmos, que diz: a paz e a justiça se beijaram. Porque o fato de Deus no seu Shekinah, se manifestar sobre a arca, ele está dizendo que a lei ali é o fundamento, é a constituição do seu governo. E é para todos os homens de todas as eras, de todos os tempos, de todas as línguas, de todas as nações. Então, Deus há de julgar o homem
e a constituição do seu governo está ali, aonde ele se manifestava. Mas a graça e a justiça de mãos dadas, porque é essa a índole de Deus, a sua justiça junto com a graça, e ela é oferecida pelo sangue do Cordeiro. E quando fala que a lei foi abolida, então é a mesma coisa de dizer que o que Jesus fez ali, quando se levava o sangue típico de Moisés lá no santuário, do ritual, levava ali diante da arca, era para dizer que aquilo foi só para os judeus. Ao dizer que a lei era só dos judeus, que Jesus morreu só para os judeus, ao colocar o sangue ali na presença da arca. Mas não, Jesus morreu, como diz São João 3,16, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que você conhece o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o fato do sangue estar ali diante daquela lei é para provar que Jesus é o verdadeiro. Então, se esse Jesus que aboliu a lei, de acordo com eles estão dizendo que é um outro Jesus, não o Jesus que Deus ensinou desde o princípio, né? Então, ele veio para, se a lei pudesse ser abolida, então Jesus não precisaria ter morrido. Ele simplesmente teria abolido sem a necessidade de morrer. Mas ele morreu justamente para provar que ela não é abolida. Jesus, ele disse, até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio será omitido da lei, até que tudo se cumpra. Então nada da lei será omitido. E veja, por que ele falou isso? Porque em São Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, Jesus deixou bem claro que ele é Senhor até do sábado. E o sábado foi feito por causa do homem. Então ele fez o sábado. Quando? O sábado foi feito. Quando ele disse isso, ele se reportou lá na criação. Foi lá que o sábado foi feito. Se você tem dúvida, pensando que foi dado ali lá no Monte Sinai, o sábado, veja lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Você vai ver que o sábado foi dado lá ainda no mundo paradisíaco, no mundo perfeito, no mundo edênico, antes do homem ter caído em pecado. Adão e Eva no paraíso receberam diretamente de Deus o sétimo dia da semana como uma coroação da criação. Então, veja, e Adão e Eva representavam toda a raça humana. Não é o sábado algo que Deus deu só para os judeus. Tanto é que antes dos judeus chegarem no Monte Sinai, Deus falava diretamente aos patriarcas. O povo de Israel já sabia, né? Abraão, Isaac, Jacó, e o povo de Israel já sabia que o sábado era um emblema da criação de Deus, que ele fazia questão que os homens observassem. Tanto é que lá em Êxodo capítulo 16, verso 28, você vai ler no verso 28 Deus dizendo, até quando vocês vão deixar de guardar as minhas leis e os meus mandamentos? E você está falando, você deve estar pensando aí, o que Deus quer dizer com isso? Deixar de guardar as leis e os mandamentos. Deixar de guardar os 10 mandamentos. Até quando vocês vão deixar de guardar os 10 mandamentos? E você pergunta, será que o povo de Israel sabia sobre os 10 mandamentos? Sim, porque Deus falava tete a tete, falava diretamente com os patriarcas. Então, antes do Sinai, antes lá de Deus dar os 10 mandamentos, lá em Êxodo 16 o povo já sabia. E ali fala da questão do maná, que Deus colocou o povo à prova na questão do sábado, que está ali nos 10 mandamentos, para ver se o povo andaria ou não na lei de Deus. Então o sábado foi separado por Deus para provar a fidelidade do povo. E é nisso que consiste o sábado como sendo o sinal de Deus em relação a toda a lei. Mas você pergunta, mas será que o povo entendia sobre os 10 mandamentos antes do Sinai? Oséias capítulo 6, verso 7, diz que Adão e o povo de Israel quebraram a lei de Deus. Então, na verdade, o pecado entrou no mundo porque eles quebraram os 10 mandamentos. E você pergunta, mas como pode ser isso? Você deve entender que o número 10 na Bíblia é um indicativo de resumo. Então, resume toda a vontade de Deus. Por isso temos os 10 mandamentos. Então, qualquer coisa que o homem fizer, você deve entender isso. O homem que fizer transgredir qualquer coisa de pecado, ele estará ferindo os 10 mandamentos, atacando, atentando contra os 10 mandamentos. Então, no caso de Adão, por exemplo, Deus proibira o casal de comer de um fruto. Eles foram e comeram. Quando eles comeram, Eva, por exemplo, ela cobiçou. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, ela cobiçou, ela transgrediu
o 10º mandamento, por ter cobiçado. E também transgrediu o 1º mandamento, porque ela colocou-se acima de Deus. Então ela se idolatrou. Ela deu prioridade a ela, e Adão também, ao fazer a sua escolha, ele deu prioridade a ele. Então quebraram o 1º mandamento, quebraram o 10º mandamento, o 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitas pessoas não entendem esse mandamento, acham que significa ficar falando apenas de forma leviana o nome de Deus, falar por acaso, mas não é necessariamente só isso. Tomar o nome de Deus em vão, o Deus Altíssimo, o Deus Santo, é você viver uma vida de forma a dar mau testemunho, ao mesmo tempo que você diz que é um filho de Deus e dá um mau testemunho. É como na oração, Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, devemos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, ele é nosso Pai, mas só que ele está lá no céu, ele é o Altíssimo. Então nós devemos santificar. Então devemos pedir para que Deus não permita que nós venhamos a dar um mau exemplo, um mau testemunho, difamar o nome de Deus através do nome que nós carregamos. Carregamos o nome de filhos de Deus, carregamos o nome de cristão. Então, quando nós damos um falso testemunho através das nossas atitudes, então nós estamos tomando o nome de Deus em vão no nosso viver. Adão e Eva também quebraram esse mandamento. Eles deram uma conduta de desrespeito ao Senhor. E o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para nós que temos mãe. Mas o primeiro casal só possuía o pai, vieram diretamente de Deus, então eles desonraram o pai. Então tudo que o homem fizer, e Adão fez isso, Adão e Eva, vai atingir os 10 mandamentos. Então o número 10 é um resumo do total, biblicamente falando. E é por isso que Oséias 6, verso 7 diz que tanto Adão como o povo de Israel quebraram a lei de Deus. É por isso que o pecado entrou no mundo. O salário do pecado é a morte. Mas aí entrou Cristo, o Cordeiro. Desde o princípio do pecado, Deus providenciou um Cordeiro como substituinte do homem. No entanto, esse substituinte na terra disse: vai e não peques mais. Ou seja, guarde a lei, observe a lei. As pessoas então que não querem guardar o sábado, eles ficam aí tentando arrumar argumentos diversos para dizer: eu guardo todos os 9 mandamentos, mas o mandamento do sábado eu não vou guardar. E se você perguntar por quê, eles vão dizer: eu não encontro razão para guardar o 7º dia da semana, conforme está lá no Velho Testamento. E o Novo Testamento parece que não toca muito nesse assunto. Nós não vamos ocupar aqui o tempo para explicar o sábado do Novo Testamento, mas há muitos e muitos textos que falam que o sábado era guardado pelos primeiros cristãos. Mas esse argumento procede. Eles dizem que não encontra respaldo, razão ou lógica para guardar o 7º dia da semana. E esses dizem: bom, o mandamento consiste em guardar um dia a cada 7. Não precisa ser necessariamente o 7º dia. E eu vou explicar agora por que o Deus deixou o sábado, como toda a lei, como sendo uma aliança. Como sendo uma aliança entre ele e a criatura, o homem. Veja, os 5 últimos mandamentos é a lei civil do Decálogo, dos 10 mandamentos. É uma lei mais entre os homens. Não desonrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falsos testemunhos, não cobiçar. Então, diz respeito às coisas aqui na terra. O relacionamento mútuo de homem para homem. Então, de forma horizontal, nós temos esse lado da lei. São 5 mandamentos. E os 4 primeiros mandamentos da lei é o lado espiritual. Não terás outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura, nem se prostrar diante dela, e não tomar o nome de Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Bem, esses 4 primeiros mandamentos já são espirituais. Então qualquer pessoa entende naturalmente, sem se esforçar, sem a necessidade de ter a Bíblia em mãos, mesmo um laico aí, um pagão, seja lá quem for, entende da importância de se valorizar os 5 últimos mandamentos do Decálogo. Então eles não forçam a mente para entender isso. A partir do momento que qualquer ser humano tem contato com a Bíblia, então ele já entende com facilidade os 3 primeiros mandamentos. Então não há também dificuldade
ao estudar a Bíblia, de entender os 3 primeiros mandamentos. Os 5 últimos mandamentos, naturalmente, no código genético do ser humano, ele entende da importância de se guardar, de se observar. Os 3 primeiros, também, ele com facilidade, a sua mente consegue entender, a partir do momento que estuda a Bíblia, nem que seja um pouco. Mas aí entra o caso do quarto mandamento, o mandamento que manda guardar o sábado. Aí que é a questão. O que tem ele a ver com as coisas humanas, com as coisas da terra, seculares, como os 5 últimos, e o que tem ele a ver, o quarto mandamento, com o assunto espiritual? É aí que entra o sábado de forma singular dos 10 mandamentos como sendo a aliança. Todos os 10 mandamentos é aliança, mas o quarto mandamento é a aliança especial de todos os demais mandamentos. E por quê? Agora eu vou explicar. Qualquer pessoa que estuda um pouco sobre as condições físicas, um médico, um cientista, um biólogo, quando ele estuda a capacidade humana, eles chegam à conclusão de que o homem precisa de um dia de descanso, de cada 7 dias, ele precisa de um dia de descanso. Então, o corpo tem necessidade de repouso, de uma pausa das coisas cotidianas, e isso no período de 7 dias. Enfim, isso naturalmente os homens entendem. É o lado natural da lei, do quarto mandamento. Então esse lado os homens entendem. Mas eles querem colocar um ponto final aí e não querem colocar o sábado como sendo da parte espiritual, da parte de Deus. Lembre-se, lá em São João 4, Jesus falando para a mulher samaritana, ele disse assim, que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está lá em São João 4, dos versos 22 em diante, 22, 23. Então veja, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com respeito ao assunto do sábado, esse lado espiritual, eles não querem obedecer. E onde está o lado espiritual? É o lado do 7º dia da semana. Porque Deus exige que seja aquele dia, o último dia da semana. Não um dia a cada 7. Porque o homem ele pode escolher um dia a cada 7. Não importa qual dia caia. E aí ele faz a sua questão com respeito à guarda do mandamento, do quarto mandamento do decálogo. Mas Deus foi enfático em toda a Bíblia em exigir o último dia da semana, assim como na criação. Então, quando Deus exige o 7º dia da semana, aí o assunto se torna mais do que natural, se torna espiritual. Então nós temos aí, na guarda do quarto mandamento, nesta lei do decálogo, o lado físico, o lado humano e o lado espiritual. Então, o que é esse lado espiritual? Diz respeito àquilo que está além da nossa capacidade de entender. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 29 diz, as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as encobertas pertencem a Deus. Então, o homem que não se identifica com o coração de Deus, ele vai rejeitar aquilo que foge da sua compreensão. E esse lado espiritual da lei, o 7º dia da semana que Deus exige, e na Bíblia ele sempre exigiu aquele dia específico da semana, foge da compreensão dos homens. E os homens, na sua rebeldia, por não entenderem, por não entrarem na sua razão, eles repelem esse mandamento do Senhor. Dizem que era o jugo para o passado, que Deus agora no seu amor, na sua graça, nos libertou desse jugo, não precisamos mais guardar o sábado, e querem guardar o domingo, desprezando o sábado, mas porque não entende. Veja, quando Deus falou ali para Adão e Eva, para não comer do fruto da ciência do bem e do mal, da árvore que estava no meio do jardim, cabia ao casal obedecer e não questionar. E é como se diz, a essência máxima de todo comportamento moral está aí. O homem não deve querer arrancar de Deus razões para obedecer a Deus, o que Deus pede. Quando Deus, através do profeta Eliseu, pediu para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele havia vindo lá de uma região distante, era um príncipe, era um líder lá de um outro país, e depois de uma longa viagem, foi ter com o profeta Eliseu, dado a sua fama, e o profeta Eliseu falou para ele mergulhar 7 vezes, para ele se purificar da lepra. Ele era muito leproso. E ali estavam os seus servos, e ele entrou no rio e se banhou 1 vez, 2 vezes, e de repente começou a meditar, a raciocinar humanamente, e começou a pensar, bem, lá em Damasco, de onde eu vim, existem rios muito mais limpos, muito mais lindos,
muito mais abundantes do que esse, por que que eu iria ficar obedecendo este profeta nessas águas lamacentas e mergulhar aqui para ser purificado? Ele pensou assim, quis desistir. Se não fosse o servo que estava presente, ele teria desistido. Mas ele persistiu e ele foi abençoado, ele foi purificado da lepra. Então, não cabe ao homem questionar, ele tem que obedecer. E as pessoas olham, por que que eu vou guardar o sábado? Porque Deus falou que é o sétimo dia, mas todos os dias são iguais. Todos os dias tem noite, tem a parte escura, tem a parte clara, todos os dias tem 24 horas, por que que eu vou guardar o sétimo dia da semana? Então, existe esse estado de rebeldia. Você não precisa entender. Se Deus pediu, você obedece. Então, a essência do comportamento de um fiel está aí, obedecer sem questionar. Então, eles dizem que todos os dias são iguais e querem arrumar desculpa para dizer que vai guardar qualquer dia. E alguns querem até zombar, dizendo, eu observo todos os dias porque eu sou um verdadeiro devoto. Se você é um desses, não está errado a ser devoto todos os dias. Pelo contrário, você deve ser fiel. Você deve ser adorador todos os dias. Mas se você usa isso como desculpa para virar as costas ao sétimo dia da semana, conforme Deus ordenou, então você está copiando o que Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote Eli, fez lá no passado. Eles ministravam no santuário e Deus havia deixado bem claro no ritual do santuário que para acender o altar de incenso no lugar santo do santuário, deveria ser através da brasa tirada do altar de ofertas queimadas que se encontrava no pátio. Então, aquela brasa era tirada daquele local do sacrifício, onde os cordeiros eram imolados, e era levado para dentro do santuário, no lugar santo, e era colocado ali no altar de incensário, de incenso aromático, que é símbolo da oração. Então, através do sacrifício do cordeiro, aquela oração era bem recebida por Deus ali, tinha todo esse emblema. Mas o que aconteceu com esses dois sacerdotes, filhos de Eli, Nadab e Abiú? Eles pensaram assim, bem, Deus pediu para acender ali fogo do altar de ofertas queimadas. Mas acontece que fogo é fogo. Fogo queima igual. Todos os fogos queimam da mesma maneira. Então, por que tem que ser lá do altar? E resolveram então se aventurar, desobedecendo a Deus. Uma atitude de rebeldia. Acenderam um fogo, a Bíblia chama de fogo estranho, e colocaram ali para o incensário, acreditando que aquilo era só uma superstição do povo ali zeloso, do povo tacanho ali, que era o sacerdócio. Pensando assim, eles resolveram fazer com os seus próprios raciocínios. Colocaram fogo e eles foram sumariamente fulminados naquela hora. Os dois filhos de Eli. Isso está lá em Levítico capítulo 10. E não lembro o verso, mas ali tem um verso explicando por que Deus fulminou aqueles dois. Ali explica, porque eles não souberam fazer distinção entre o santo e o profano. Por isso Deus os distinguiu. Então, que paralelo você tira isso com a parte da lei que fala assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. São os dias profanos. Farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, ninguém de dentro da tua casa. Em outras palavras, sugere o mandamento ali, Êxodo 20, 8 a 11, que você não deve nem cogitar, nem pensar, nem confabular em trabalho naquele dia, porque é o dia do Senhor, que ele estabeleceu lá na criação. Muitos dizem ali, Paulo em Efésios capítulo 2 e Colossenses capítulo 2, Paulo falou que nós não devemos mais se preocupar com o assunto do sábado. E cita um texto ali dizendo, não julgueis pelo que haveis de comer, beber, não haveis de comer, beber, o dia de sábados, dia de lua nova, ou sábados, ou em outras palavras, que nós não devemos cuidar com essas coisas, porque são sombra das coisas vindouras. Todas essas leis cerimoniais, comida, bebida, dia de festas, lua nova ou sábado, são sombras das coisas vindouras. Então, ali fala que o fim era Cristo. Ali está em Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 2. Nós já explicamos o que significa isso. Não há mistério nenhum, e a Bíblia é muito clara em fazer distinção entre as leis cerimoniais, que de fato
vieram depois da entrada do pecado e era uma sombra daquilo que Cristo faria no futuro. O assunto do santuário em si, que Deus deu em especial para Moisés, mas foi dado desde o cordeirinho lá da entrada do pecado, com Adão e Eva. Então todo o assunto do ritual do santuário era sombra das coisas do futuro, dado a entrada do pecado. Mas o assunto da quebra da lei de Deus, que é os 10 mandamentos, é antes da entrada do pecado, conforme eu já citei aqui. Não tem nada a ver com essas leis cerimoniais. Inclusive o assunto da guarda do sábado, quando você lê lá em Êxodo capítulo 20, 8 a 11, lá diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e pede para observarmos conforme era observado no passado. Então, 6 dias Deus está apontando para o passado, para a criação. Então nós temos aí um sábado que foi estabelecido por Deus para toda a raça humana através dos primeiros pais da terra. E Isaías capítulo 65, dos versos 22 e 23, você vai ler ali que também toda a carne virá perante Deus na eternidade, todos os sábados adorar o Senhor. Então, veja, o sábado, desde do momento em que o homem foi criado, então ali estava a causa de Deus ter dado o sábado. Primeiro ele fez o casal, que é a causa, e para completar o homem na sua felicidade, Deus estabeleceu o sábado, que é uma aliança entre ele, Criador, e a criatura, conforme eu já expliquei aqui, entre o lado físico, humano, e o lado espiritual. Então atende esses dois lados. Então, sendo assim, a causa, enquanto existir, o sábado existirá. É por isso que lá em Isaías 65, 22, 23, diz que a lei continuará, o sábado continuará, porque o homem continuará a existir. Então, Jesus, ele até proibiu de pensarmos, porque ele é o Senhor do sábado. Eu já citei também São Marcos 2, 27 e 28. Então, ele sendo o Senhor do sábado, explicando que o sábado foi feito por causa do homem, para toda a raça humana e não apenas para o judeu, então lhe assiste o direito de explicar que o sábado ele veio cumprir para dar exemplo. Então, você encontra lá em São Mateus 5, 17 a 19, ele ordenando: não penseis que eu vim mudar a lei e os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. E muitos dizem: se ele cumpriu, eu não preciso mais cumprir. É a mesma coisa do homem que está em alta velocidade na estrada, o guarda rodoviário o para e na hora de dar a multa, essa pessoa chora para o guarda, pede desculpa, fala que foi um descuido ali, o guarda então comovido cancela a multa e fala: olha, você está perdoado, né? Então fique tranquilo que eu te perdoei, mas vê se cuida. O homem agradece o guarda e de repente sai acelerado na mesma velocidade. E então as pessoas estão olhando Deus como esse tipo de líder que perdoa e dá liberdade para que a pessoa continue a pecar. O próprio Jesus perdoou, mas disse para a mulher: vai e não peques mais. 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Enfim, então Jesus até proibiu de pensarmos. Não penseis que vim mudar a lei e os profetas, ou destruir. Eu vim cumprir no sentido de dar exemplo. E tanto é no sentido de dar exemplo, para fazermos o que ele fez, que ele depois acrescentou até o verso 19. São Mateus 5, 17 a 19. Ali ele diz assim: até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio será omitido da lei, até que tudo se cumpra. Então, ele estava dizendo ali que o céu para nós, a gente deve entender assim, o céu para nós é o mesmo. Quando Jesus olhava para cima, é da mesma forma quando nós olhamos para cima. Continua o mesmo céu. A terra também é a mesma. A terra que Jesus pisou há 2000 anos atrás é a mesma terra que hoje nós pisamos. Então ali está claro, até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio será omitido da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que vai ser omitido da lei? Todos os outros 9 mandamentos, mas o sábado, como eu disse, Isaías 66, verso 22 e 23, o sábado perdurará. E você pergunta, por que os outros 9 mandamentos deixarão de existir? Porque lá no céu, Deus não terá rival como aqui na terra tem, na mente e no coração do homem. Então lá no céu, Deus não vai precisar impor o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
Aqui há necessidade porque o homem está em estado de pecado. Mas o homem perfeito no céu não necessitará desse tipo de ordem de Deus. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura e se prostrará diante dela. Então, também no céu não precisará dessa lei. Ninguém terá essa inclinação, essa tendência de adoração ali no céu. Somente ao Criador. Não tomar o nome de Deus em vão. Ninguém vai transgredir essa lei. Todos vão viver à altura das exigências do coração de Deus. Honrar pai e mãe, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falsos testemunhos, não cobiçar. Todas essas coisas que nós, em estado de pecado, cometemos, erramos, praticamos, lá no céu, em estado de perfeição, deixará de existir, porque nós estaremos perfeitos. Então, nesse sentido, que Deus, que todos os mandamentos vão cair. Jesus falou: até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio será omitido, até que tudo se cumpra. No entanto, a Bíblia defende o sábado, que vai perdurar por toda a eternidade. Há duas coisas na Bíblia que Deus destacou em montes, em montanhas, em cumes de montanha. A primeira, os 10 mandamentos. Em trovões, relâmpagos e de uma forma pavorosa, gloriosa, Deus deu os 10 mandamentos. Ele, pessoalmente. Ele não permitiu que Moisés, nem Elias, nem Jeremias, nem Daniel, nem Ezequiel, nenhum dos profetas, nenhum ser humano, por mais que ele usou para os seus propósitos, para serem mensageiros dele na terra, quanto aos 10 mandamentos, diz a Bíblia, ele não permitiu que nenhum deles escrevesse. Ele mesmo, pessoalmente, escreveu com seu próprio dedo, diz a Bíblia, e não em pergaminho, em folhas de papiro, ele escreveu com seu dedo em pedras, para dizer da sua perpetuidade, para falar da sua santidade. Então, ele mesmo tomou providência, pessoalmente, de dar os 10 mandamentos ao homem, para dizer, designar como sendo a sua lei. Mas tem rebeldes que dizem que havia 613 leis ali e não sabe diferenciar leis cerimoniais, leis sanitárias, leis civis, leis militares, que também existia, que Deus também ordenou o povo de Moisés para escrever, mas foi escrito num livro, nós já mencionamos isso, é algo à parte, já falamos isso em encontros passados. Então há uma clara distinção dos 10 mandamentos dado diretamente por Deus no Sinai, das outras leis que também fazia parte do comportamento para o povo de Israel, principalmente no seu estado de peregrinação, que já não tinha muito valor, muitas daquelas coisas ao tempo de Cristo. Aquilo era transitório, passageiro, assim como a lei cerimonial, que apontava para Cristo, era sombra das coisas vindouras e apontava para Cristo, e Jesus cumpriu, e nós temos essas profecias aí, do ritual ali, do cerimonial, e tudo aquilo que, na verdade, era transitório, mas Deus, pessoalmente, deu os 10 mandamentos e não permitiu homem nenhum que desse essa lei para a raça humana. No cume do Sinai. Mas há um outro cume que a Bíblia evidencia. E quando fala de cume, de monte, de montanha, é para evidenciar algo que Deus quer destacar à vista de todos os homens. Em São João, capítulo 3, Jesus falou: quando o Filho do Homem for levantado, ele vai atrair todos a ele. Então, ali nós temos, lá no Monte do Calvário, o outro cume, onde Cristo se ergueu para morrer pela culpa do homem. Duas montanhas. O próprio Deus pessoalmente tomou providência de trazer essa mensagem para os homens. Uma montanha é a lei de Deus, a outra montanha é Cristo. E não pense você que essa segunda montanha veio para anular, Então o próprio Jesus falou: não vim para anular, eu vim para cumprir. Então ali está a mensagem que todos devemos olhar: a lei de Deus e Cristo. É por isso que o próprio Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então veja, nós temos todas essas colocações. Eu tenho aqui alguma coisa que eu gostaria de passar para você, porque nós estamos falando sobre o falso profeta. Ele tem procurado fazer esforços para fazer com que as pessoas deixem de guardar a lei de Deus. Deixa eu ver o tempo que tenho ainda para falar. Bem, temos mais uns 15 minutos, mas teríamos que falar muito mais coisas. Eu tenho que cortar o assunto aqui
para explicar que o falso profeta está atacando a lei de Deus e o povo, ele tem dito, né? Não nos fale da lei, não nos fale dos seus ensinos. E veja, só antes de entrar no assunto do papado, da besta, aqui eu tenho marcado 5 partes aqui que é para abrir os seus olhos. A Bíblia fala em São João 3, verso 33, você pode procurar depois, fala que Deus é a verdade. Em São João 14, verso 6, Jesus é a verdade. Em São João 16, verso 13, o Espírito Santo é a verdade. Em São João, capítulo 17, verso 17, a Bíblia é a verdade. E Neemias 9, verso 13, a lei é a verdade. Em especial o capítulo 119 de Salmos, todo ele fala da lei de Deus como sendo a verdade, como sendo a retidão, os juízos verdadeiros e tudo mais. Enfim, a Bíblia apresenta esses 5 títulos, ou esses 5 nomes, como sendo a verdade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e a lei. Qual desses você acha que Deus veio para anular? A lei do sábado, que aponta ele como criador? Seria isso, né? Então as pessoas estão intentando contra algo que não lhes cabe. Mas vamos ver aqui do falso profeta. No próximo encontro nós vamos, se der, dar mais alguma pincelada a respeito. Mas eu tinha falado que o papado, ele tem feito muitos encontros. E as igrejas que estão se unindo com o papado, conforme o primeiro texto que nós lemos, o dragão, a besta e o falso profeta, os falsos profetas que dizem que tem a Bíblia, que tem a verdade, que usam a expressão assim diz o Senhor, estão se unindo nesses últimos dias por inspiração satânica, por espírito de demônios, estão se unindo ao papado que é para cumprir Apocalipse 13. Toda a terra vai adorar a besta. Mas veja o que diz lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 5, diz assim, falando do papado: na sua fronte achava-se escrito um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nós já explicamos esse capítulo em um encontro anterior. E eu recomendo a você, assista esse vídeo que falamos sobre o capítulo 17 do livro do Apocalipse. É uma maneira de Deus desenhar para nós o papado para que nós não sejamos enganados por essa fera, por esse poder que está se levantando de uma forma muito especial nesses últimos dias, conforme é profetizado nas Escrituras. Então, o falso profeta, os religiosos cristãos nominais, os falsos cristãos, estão demonstrando a sua falsidade, se unindo com o papado. Então eu já falei alguma coisa e vou recapitular algumas atitudes muito declaradas de corrupção do papado que, conforme diz o ditado, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então você vai tirar a sua conclusão. Eu marquei aqui, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 3, que já explicamos esse capítulo, fala que a besta, depois da Idade Média, seria ferida de morte. Já explicamos tudo isso, né? Ela agiu no passado e deixou de agir, mas voltaria a agir no tempo do fim. E lá em Apocalipse 13, verso 3, Apocalipse 17, verso 8, o Apocalipse fala muito sobre isso. Mas tem 2 aspectos dessa ferida. A ferida tem o aspecto religioso e o aspecto civil. Quanto ao aspecto civil, praticamente todos os reis da terra já se aliaram, fazem encontros com o Papa. No próximo encontro, de uma forma muito especial, nós já vamos provar esses encontros e no que isso vai dar, né? Esse sinal da besta que o Apocalipse fala, e esses encontros é para impor o sinal da besta com base em um tema muito discutido, muito difundido nos dias de hoje. No próximo encontro nós vamos falar sobre esse sinal e esse tema que está sendo usado para impor esse sinal ao nível do mundo. Mas a besta, ela tem esses 2 aspectos da ferida. Para ser recobrado, então a ferida deve ser restaurada nesses 2 aspectos. O aspecto civil e o aspecto religioso. O aspecto civil praticamente já está, os estadistas do mundo já estão fortalecendo o papado, dando todo o seu apoio, o seu apoio moral ali, né? A sua autoridade nas mãos do Papa, conforme a Bíblia diz. E o aspecto religioso também. O mundo religioso, a nível global, está se inclinando perante a autoridade do Papa.
Mas vamos ver aqui o que o Papa fez no seu, no seu histórico. Em 1891, nós já tratamos tudo isso que eu vou falar agora. Leão XIII, ele escreveu a encíclica Rerum Novarum, que fala sobre o fim da propriedade privada, de que todos no planeta devem distribuir os seus bens desde que haja necessidade de outros usufruírem. Então, a Rerum Novarum é uma mensagem de ecumenismo, de socialismo global. 1891, Leão XIII. O Papa Pio XI, ele escreveu no ano de 1931, a 40º ano, que é 40 anos depois da Rerum Novarum, ele exaltou essa encíclica, a 40º ano, e diz que o poder deve estar nas mãos do papado. Então ele diz nessa encíclica, 40º ano. Veja, o Papa conquistando o mundo através das suas encíclicas. Primeiro, o mundo deve se igualar e se unir. Segundo, o poder deve estar nas mãos do papado. Aí, no ano de 1962 e 1965, houve o Concílio Vaticano II. Estou falando as coisas em ordem cronológica. O que é o Concílio Vaticano II? É o encontro que houve lá no Vaticano, começou com o Papa João XXIII e terminou com o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, né, que terminou o Concílio Vaticano II, e ali ele começou a chamar todas as igrejas de irmãos afastados, convidando para se unirem à Igreja Católica. E nós temos aqui, no ano de 1984, saiu na revista Time a aliança do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, junto com João Paulo II, que unidos fizeram com que ruísse a cortina de ferro lá na União da República Socialista Soviética. Então acabou com o comunismo soviético, esfacelou a União Soviética. Então isso foi obra tanto do homem de branco, João Paulo II, lá do Vaticano, como também do presidente dos Estados Unidos. Os dois poderes, de acordo com Apocalipse 13, começaram a trabalhar juntos. E a revista Times, de 1984, lançou na capa dela o título A Santa Aliança, cumprindo assim a profecia. O poder norte-americano, os Estados Unidos da América, dando forças para o papado. No ano de 1986, houve o encontro de Amsterdã 86. O pastor Billy Graham reuniu vários evangélicos ali na primeira parte desse ano, 1986, Amsterdã, a capital da Holanda, Amsterdã 86. E eles fizeram um pacto, todos os cristãos, de se unirem com a Igreja Católica e de trabalharem no ecumenismo. Naquele mesmo ano, de 1986, o Papa João Paulo II, ele foi até a Índia, ele beijou, ele recebeu ali de um sacerdote hindu o sinal do deus Tilak, reconhecendo aquele deus hindu como também sendo um deus sagrado, e por isso que ele recepcionou aquele sinal, e naquele ano também ele beijou o Alcorão. Em 1999, João Paulo II, lá em Assis, ele reuniu vários líderes, 200 líderes religiosos do mundo todo, e fez com que eles prometessem em trabalhar contra o fundamentalismo, ou seja, contra aqueles que se apegam à letra da Bíblia, aos ensinos da Bíblia, porque para eles o Gênesis e muitos textos da Bíblia são místicos. Existe muito misticismo, existe muito simbolismo, e o homem não deve se apegar ao que a Bíblia diz, deve se unir de forma independente ao que a Bíblia diz. Então ele fez com que nessa reunião 200 líderes de todas as religiões silenciassem os fundamentalistas. Nós temos esse acontecimento e você comprova ali no Google tudo que eu estou falando. Em 1995, o Papa João Paulo II, ele escreveu a encíclica Ut Unum Sint, Ut Unum Sint, ou seja, para ser um, pedindo para que todos os cristãos se unam. Então, no ano de 1998, ele escreveu Dies Domini, olha só, pedindo para que todos se unam, e agora ele apresenta um dia que é um sinal de união. Então, nessa encíclica Dies Domini, de 1998, ele pede a guarda do domingo.
No ano de 2009, o Papa Bento XVI, ele escreveu Caritas in Veritate, que é a encíclica que pede que haja um líder político e econômico a nível global. E nós já vimos ali que o Pio XI, na 40º ano, diz que em questão de moral, em questão de socialismo, de poder político e econômico, isso deve estar nas mãos do papado. E agora aqui, Bento XVI, na Caritas in Veritate, ele pede um líder político e econômico a nível global, de 2009. Em 2015, na Laudato Si, o Papa Francisco ele pede a preservação do meio ambiente e reforça a guarda do domingo. E é isso que nós vamos explicar a partir do próximo encontro. Com esse assunto do meio ambiente, da mudança climática, o Papa está ganhando o apoio de todos os estadistas, de todos os cientistas, de todos os sociólogos e pessoas de diversos credos, de diversas línguas, de diversas raças. Todos eles estão comprando a ideia. E aqui temos a Laudato Si trabalhando no ecumenismo, num descanso da terra, na guarda do domingo, e nós vamos tratar isso de uma forma especial, no que isso implica. No próximo encontro, a partir do próximo encontro, nós vamos falar sobre essa marca da besta, que é a guarda do domingo. E, enfim, 2015 veio a Laudato Si do Papa Francisco. Em 2020, ele escreveu a Fratelli Tutti, que todos também devem estar unidos. E diz aqui, no ano de 2021, do dia 13 ao dia 15 de julho, há um documentário que eu extraí aqui também, em Washington, houve o primeiro encontro internacional sobre a liberdade religiosa, o qual foi promovido por mais de 40 organizações religiosas de diferentes credos. Então, as igrejas estão se unindo, evangélicos, pentecostais, católicos, e ele está expondo o domingo como o sinal desse ecumenismo, desse congraçamento político-religioso. Enfim, em 2023, o Papa Francisco escreveu a Laudato Deum, que é uma urgência que ele reforça a Laudato Si, né, para que as pessoas tomem providências aceleradas para que seja imposto o dia do domingo para o descanso da terra. E nós vamos falar no próximo encontro sobre o COPS, né, os vários COPs, desde o Acordo de Paris de 2015, que estadistas se reuniram ali em Paris e fizeram um acordo, e de repente veio esses encontros da ONU, né, sobre o meio ambiente. Todos os anos, a partir de 2015, tem acontecido esses encontros, e é algo seríssimo para a implantação da guarda do domingo como sinal do papado de união dos povos. Aqui ainda do dia 15 ao dia 19 de janeiro desse ano, houve um encontro anual no Fórum Econômico Mundial, e agora, do dia 15 ao dia 19 de janeiro, nesse ano, o encontro anual do Fórum Econômico Mundial, você vai ver ali, se você puxar no Google, os 7 discursantes da abertura deste encontro, eles foram surpreendidos por um pajé feminino, que é uma feiticeira que apareceu ali, e entretinha o povo e fazia feitiços, encantamentos de magia ali, e soprava neles, em cada um dos que estavam ali para discursar naquela abertura do Fórum Econômico Mundial. Ela soprava neles como um sopro do fôlego do Espírito Santo, podemos dizer assim, e assim ela pretendia passar o fôlego do espírito dela, que dominava o seu corpo, para todos esses estadistas do Fórum Econômico Mundial, esses líderes representantes do povo que estavam ali presentes. Então foi algo realmente surpreendente. E, enfim, nós temos todos esses acontecimentos que estão aí mostrando quem são os falsos profetas, como que eles estão se unindo à besta, e a Bíblia já deixa bem claro, são espíritos de demônios. Lá em Apocalipse 17, conforme nós lemos o verso 5, a Igreja Católica se autodenomina como sendo a mãe. E as igrejas que lhe seguem o caminho,
que fazem aliança com a Igreja Católica, evidentemente são as filhas. Então, seguem o mesmo exemplo de sacrificar a verdade, mas com a diferença de que esses o fazem com a Bíblia, irmãos. São falsos profetas, enquanto a Igreja Católica, com o seu líder máximo, que é o papado, está ministrando o erro declarado. As igrejas estão demonstrando que a Igreja Católica está certa ao darem o seu apoio. Então, nós já vimos ali, de acordo com o primeiro texto, do que se trata. São espíritos e demônios. Eles vão ao encontro dos reis do mundo todo, a fim de congregá-los para a batalha daquele dia do grande Deus Todo-Poderoso. No próximo encontro, nós vamos dar sequência, o nosso tempo já está expirando ali, e o celular desliga, por isso eu preciso parar. Mas nós vamos dar uma sequência, vamos explicar no que significa esse apoio à mudança climática, que da necessidade de se guardar o domingo por causa da mudança climática. O que isso implica para a vida do cristão, para aqueles que fazem parte do exército de Deus? Eu espero que você não falte no próximo encontro, porque nós vamos aprofundar mais e mais e o assunto vai ficar mais quente, porque a profecia agora vai dar o seu desfecho deste conflito. A partir do próximo encontro já estamos entrando no assunto do desfecho, do conflito cósmico entre o bem e o mal. Por hora, então, eu peço que você pense nisso, medite naquilo que nós já temos falado, traremos mais coisas, assista o que já falamos nos outros encontros, pense nisso e fique com Deus e até o próximo encontro.